Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabela e dando continuidade ao projeto de videoaulas do PIBID, hoje nós vamos falar sobre redações métricas em um triângulo retângulo. Antes de começar a aula de hoje, vamos pensar nessa situação aqui. Vamos supor que essa aqui é a configuração do bairro de alguém. Eu vou chamar esse alguém de Pedro. O Pedro, todo dia quando ele vai para a escola, ele demora mais ou menos uns 15 minutos até chegar na escola. Aí, teve um dia específico que ele passou muito mal. Aí ele teve que sair da escola e ir para o hospital. Só que ele demorou 20 minutos para chegar no hospital. Aí o Pedro ficou pensando, mas quando eu passei, o percurso parecia o mesmo que eu faço todo dia para ir para a escola. Por que demorou mais tempo? Obviamente porque a distância era diferente. Só que para o Pedro, quando ele passeava, isso não era tão nítido. Aí ele ficou muito curioso sobre isso. Ele teve a ideia de medir essa distância. Só que, obviamente, ele não podia pegar uma fita métrica e levar de um ponto ao outro. É inviável, né? Aí ele estava conversando com a professora dele, de matemática, sobre isso. Ela falou que tem um jeito de você conseguir medir essa distância com umas formas muito simples, que é o que a gente vai fazer hoje. Eu vou mostrar para vocês que com algumas formulinhas a gente consegue medir todas essas distâncias, não só da casa do Pedro até a escola, como também da casa dele até o hospital, da escola até o parquinho. A gente consegue medir tudo isso apenas fazendo uma relação de triângulos. Porque se vocês perceberem bem, aqui a gente forma três triângulos. Esse aqui sendo o principal, tendo a ponta do hospital, a escola e a casa, sendo o triângulo principal. Além disso, nós temos outros dois triângulos, que vai ser esse aqui, formado pela escola, o parquinho e o hospital, e o outro formado pela escola, o parquinho e a casa. Assim, fazendo relações de triângulos, a partir de semelhança de triângulos, a gente consegue definir todas as distâncias de um lugar ao outro. E é isso que a gente vai aprender hoje. Agora que a gente definiu o nosso triângulo, vamos colocar o nome aos bois para a gente conseguir fazer as nossas formas. Vamos convencionar os vértices como A, B e C, maiúsculos. Lembrando que a gente está trabalhando com triângulos retângulos. O que são triângulos retângulos? Triângulos que têm um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, o nosso ângulo de 90 graus foi convencionado que ele vai ser o ângulo A. Então, lembrando, o ângulo A vai ser de 90 graus. É um ângulo reto. E é importante a gente gravar isso para a gente não esquecer que essas formas vão funcionar para triângulos retângulos. Ok? Além disso, o que nós vamos ter? Vamos chamar o lado oposto ao vértice pela letra dele minúscula. Por exemplo, o lado oposto ao vértice A, a gente vai chamar de Azinho. O lado oposto ao vértice B, a gente vai chamar de Bzinho. O lado oposto ao vértice C, a gente vai chamar de Czinho. Tá bem? Além disso, essa linha no meio aqui, como a gente já convenciona, vai ser H, que vai ser a nossa altura, que a gente já tem convencionado como uma letra formal para isso. O H, ele vai dividir o lado A em dois lados, que a gente vai chamar de M e de N, aleatoriamente. Ok? Então, essa é a nossa configuração do triângulo. Bem, como a gente já tinha conversado, a gente sabe que o A é um ângulo reto. E o B e o C, quais são os valores deles? Não importa. Mas agora a gente tem que dar um nome a eles. Vamos colocar, por exemplo, um ângulo rosa e um ângulo verde. Não sabemos os valores dele e não faz diferença para a gente aqui. O que faz diferença é a gente saber que o ângulo formado pelos lados C e H é um ângulo congruente ao ângulo verde, ou seja, é um ângulo igual, eles têm o mesmo valor. Isso vem da semelhança de triângulos e vem da congruência dos triângulos, que tem aula aqui no canal também, que vocês já podem acessar, que vocês vão entender melhor sobre isso. Mas a gente tem que entender que eles são ângulos iguais. Assim como o ângulo formado pelo lado B e H é congruente a esse ângulo rosa, ou seja, eles têm o mesmo valor. Isso é muito importante a gente saber, tá, gente? Se vocês não sabem, vocês podem acessar aqui o canal, que tem vídeo sobre isso. Agora, a gente vai separar os dois triângulos que formam esse grandão aqui. A gente vai chamar de triângulo 1, 2 e 3. Lembrando que o triângulo 2 e 3, quando a gente junta, forma o triângulo número 1. Agora a gente vai transferir o que a gente já fez para os outros dois triângulos para a gente visualizar melhor, ok? Agora aqui, no triângulo 2, o que a gente vai ter? O lado de baixo,
a base dele vai ser o M, certo? A hipotenusa dele, ou seja, que está oposta ao ângulo de 90 graus, vai ser o C. E a altura dele vai ser H. Esse é o nosso triângulo 2, porque a gente está literalmente só transferindo de um lado para o outro, ok? O nosso triângulo 3 vai ser a mesma coisa. A gente vai ter o H como altura também, porque o H divide os dois triângulos, se a gente notar bem. E a base dele vai ser N e a nossa hipotenusa vai ser o B. Assim estão divididos os triângulos, ok? Vamos agora transferir os ângulos. Ora, é literalmente fazer a mesma coisa, fazer uma cópia, um xerox. A gente vai ter aqui embaixo o ângulo rosa e em cima o ângulo verde. Do outro lado vai ser o contrário, porque assim como no triângulo 1, o triângulo 3 vai ser igual a partir do lado direito. Então, embaixo nós temos o ângulo verde e em cima nós temos o ângulo rosa. Assim, a gente tem os 3 triângulos que a gente formou no exercício anterior. Agora, juntando todos eles, a gente vai conseguir formar as nossas formas. As nossas formas, elas vão vir da semelhança de triângulos. A gente vai relacionar o triângulo 1 com o 2, o triângulo 2 com o 3 e um triângulo 1 com o 3. Ou seja, vamos relacionar todos os triângulos através da semelhança para a gente ver que a gente vai achar todas as nossas formulinhas assim. Eu vou fazer de exemplo para vocês o triângulo 2 e 3. Olha só, como a gente vai relacionar o triângulo 2 e 3? Vamos pensar primeiro assim. Quando a gente se trata do lado H, o H é um lado oposto ao ângulo rosa, no triângulo 2, não é? Quando a gente olha para o ângulo rosa. Quem que é o lado oposto a esse ângulo? É o H, ok? Quando a gente olha para o triângulo 3, quem que é o oposto ao ângulo rosa? É o N. Então, o H está para N, igual está na configuração aqui embaixo. O H em cima, porque eu convencionei que o 2 vem primeiro, e o N embaixo, porque eu convencionei que o 3 vem depois. E como os dois estão opostos ao mesmo ângulo, a gente pode montar essa razão. E essa razão ela vai ser igual quando a gente relacionar o ângulo verde e o ângulo reto. Igual, vamos relacionar agora o ângulo verde. O ângulo verde no triângulo 2, ele está qual que é o lado oposto a ele? É o M. Então, a gente vai ter uma razão M em cima. E embaixo, a gente vai colocar quem está oposto ao ângulo verde no triângulo 3, que no caso é o H. Então, a gente vai ter M sobre H. Agora, com o ângulo reto, a mesma coisa. Quem que é a hipotenusa no triângulo 2? É o C. E quem é a hipotenusa no triângulo 3? O B. Então, é C sobre B. Agora que nós já temos nossas razões aqui, vamos fazer nossas fórmulas, fazendo uma multiplicação cruzada, igual a gente está acostumado. A gente já fez isso em regra de 3 e em várias outras matérias da matemática. Então, fazendo uma multiplicação cruzada, a gente vai ter que H vezes H é igual a M vezes N. A gente pode fazer isso com qualquer razão. E quando a gente faz H vezes H, dá H ao quadrado é igual a M vezes N. E essa aqui é a nossa primeira fórmula. A gente vai fazer isso exatamente com todas as situações. Igual, por exemplo, aqui. A gente faz uma multiplicação cruzada entre a razão MH e CB, a gente vai achar que MB é igual a CH, ou CH é igual a BM, igual a gente fez aqui. E se a gente fizer a primeira, que é o H sobre N, vezes H sobre N igual a C vezes B, multiplicando cruzado, fazendo uma multiplicação, a gente vai ver que BH é igual a CN. E essas são nossas três primeiras formas quando a gente relaciona o triângulo 2 com o triângulo 3. Quando a gente relaciona e faz a mesma forma com o 1 e o 2 e o 1 e o 3, a gente vai achar mais 6 formas diferentes. Aqui estão elas. Então, essas são todas as relações que a gente consegue encontrar quando a gente faz a semelhança de triângulos a partir desses 3 triângulos. Óbvio, tem formas repetidas aqui e a gente não precisa anotar, ok? Quando a gente pega agora, vamos supor, vamos escolher essas duas aqui, b ao quadrado igual a n e c ao quadrado igual a m. Se a gente juntar essas duas e for fazendo algumas relações, a gente consegue achar o teorema de Pitágoras, que é uma relação que a gente já está acostumado quando a gente se trata de triângulos e retângulos. Vocês podem tentar na casa de vocês, para vocês acharem e depois contarem para mim aqui nos comentários se vocês conseguiram encontrar o teorema de Pitágoras relacionando essas duas formas. E além dela, a gente tem o A igual a M mais N. Somando todas essas 9 formas que a gente achou aqui,
9 fórmulas embaixo e mais 2 ali em cima, a gente tem todas as relações que a gente consegue encontrar no final. Tá bem, gente? Agora, vamos colocar isso no formulário para a gente conseguir fazer o nosso exercício. Então, no final, nosso formulário ficou desse jeito. A gente tem aqui 8 fórmulas principais, se a gente excluir aquelas que se repetem no slide anterior. Então, a gente tem que A é igual a M mais N, C vezes B é igual a A vezes H, C vezes H é igual a B vezes M, C vezes N é igual a B vezes H. Agora, partindo para os quadrados e multiplicações, nós temos que C ao quadrado é igual a M, B ao quadrado é igual a N, H ao quadrado é igual a MN, e embaixo nosso teorema de Pitágoras, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos começar agora os nossos exercícios. Retomando assim ao exercício inicial, a gente vai conseguir descobrir todos os valores sabendo apenas 2 deles, que no caso ele deu a distância do parquinho até o hospital, que é 12 metros, e da casa até o parquinho, que é 6 metros. Se a gente sabe isso, a gente consegue definir absolutamente todas as distâncias envolvidas aqui. No caso, nesse exercício, ele pediu a distância da casa até a escola e da escola até o parque, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para definir isso usando as nossas fórmulas é selecionar quem é quem no nosso triângulo. Então, como a gente já havia conversado, a gente consegue formar aqui 2 triângulos. Então, vamos excluir as imagens e vamos fazer as nossas linhas aqui. Esses aqui são os nossos 2 triângulos, igual a gente já tinha calculado. Vamos colocar nossos vértices, A, B e C, exatamente como da outra vez. Os lados opostos aos vértices com sua letra minúscula, no caso vai ser A, B e C minúsculos, sendo o A o lado oposto ao vértice A, o B o lado oposto ao vértice B e o C o lado oposto ao vértice C, ok? Além disso, a gente tem nossa altura H, que divide o A em 2 membros, que é o M e o N, que a gente sabe que é 12 e 6. É isso que a gente tem de informação sobre o exercício. Aqui a gente retorna as imagens para vocês verem que realmente tem uma configuração de triângulo desde o início. Agora vamos resolver as questões que ele pede. Ele quer saber da casa até a escola, ou seja, ele quer saber o valor de B, e da escola até o parque, ou seja, ele quer saber o valor de H. É os 2 valores que ele pede, achar o valor de B, o valor de H. Agora vamos começar o nosso exercício. O que ele queria saber primeiro era a distância da casa até a escola. Para a gente fazer, eu vou fixar aqui o nosso formulário e o nosso triângulozinho para a gente sempre consultar quando necessário, tá bem? Então aqui está o nosso formulário e o triângulo que a gente está trabalhando aqui embaixo, que a gente já definiu no slide anterior. Quando ele fala que ele quer saber a distância da casa dele até a escola, de qual valor que ele está falando? Ele está falando do valor de B. Então vamos escrever aqui, que é o que a gente quer saber. Além disso, quais os dados que a gente tem? A gente tem o valor de M e o valor de N que foi informado no exercício anterior, que M é igual a 12 e N é igual a 6. Quando a gente está resolvendo exercício de matemática, é sempre importante a gente fixar o que a gente quer e o que a gente tem. É sempre a gente poder consultar e saber de onde está saindo as coisas que a gente está fazendo. Tá bom? Então é uma dica muito importante. Agora vamos olhar para esses valores aqui. A gente precisa do B. A gente tem o M e a gente tem o N. A gente pode achar o B de várias maneiras aqui, várias fórmulas aqui. Tem a letra B. Só que qual que é mais fácil da gente achar o B? A gente precisa de menos termos, certo? Quando a gente olha, por exemplo, a segunda fórmula, C vezes B é igual a A vezes H. São 4 termos, a gente não tem nenhum deles. Vale a pena a gente usar essa fórmula? Lógico, a gente vai conseguir achar, só que a gente vai ter que usar várias outras fórmulas para conseguir chegar ali. Então é mais fácil a gente pegar uma que a gente tem poucos termos, que no caso aqui, que tem menos termos, vai ser o B ao quadrado igual a AN. Por que tem menos termos? Não só porque é uma multiplicação de 2 valores, é porque a gente já tem um deles, a gente já tem o valor de N. E o valor de A a gente consegue achar facilmente somando o M com N. Então, é muito mais simples a gente usar essa fórmula. Então, vamos fixar essas 2 fórmulas que a gente vai usar agora, que é o A igual a M mais N e o B ao quadrado igual a AN. Que também a gente sempre tem que deixar as fórmulas que a gente está utilizando, tá bom, gente? Então, lá, a gente vai somar o 12 com 6, que vai dar 18. A gente já pode partir para a nossa próxima fórmula para achar o B, que a gente já tem o valor de A e o valor de N.
Então, a gente tem que o b ao quadrado vai ser igual a 18 vezes 6, que é o a vezes n. b ao quadrado é igual a 108. A gente vai tirar a raiz. E quando a gente tira a raiz fatorando, a gente vai achar 6 raiz de 3. Lógico, você pode achar pela calculadora também, vai dar 10, alguma coisa. Mas é bom a gente treinar esse exercício da fatoração, para quando a gente estiver numa prova e a gente não tiver calculadora, a gente conseguir resolver. Tá bem? Então você treina em casa e depois você confere. Então a gente já tem o valor de B, que é o que a gente pedia no exercício. E agora a gente vai achar a distância da escola até o parque, que é o valor de H que ele está pedindo aqui pra gente. Quais os dados que a gente tem? Vamos anotar aqui no cantinho. A gente tem o valor de A, que a gente achou, que é 18. A gente tem o valor de M, que vai ser 12. A gente tem o valor de N, que é 6. E também a gente tem o valor de B, que vai ser 6 raiz de 3, que a gente também calculou. A gente tem todos esses valores para achar o valor de H. Agora vamos olhar aqui, qual que é mais simples de a gente achar? A gente tem várias formas com H igual aconteceu no exercício anterior, mas a gente tem uma que está basicamente pronta, que é H ao quadrado igual a M vezes N. E a gente já tem o M e a gente já tem o N, é só aplicar na fórmula. Então, a gente vamos fazer por esse aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer por qualquer outra aqui que vocês vão achar da mesma forma. Fazendo por essa forma, sempre usando a fórmula no início, tá, gente? Muito importante. A gente vai só substituir os termos, vai ficar igual ao quadrado é igual a 12 vezes 6, H ao quadrado é igual a 72. A gente vai tirar a raiz de 72, e se a gente fatorar igual a gente fez na letra A, a gente vai achar que o H, desculpa pelo erro ali, o H vai ser igual a 6 raiz de 2. E a gente achou, usando nossas formulinhas, todos os componentes que ele pediu. Se você quiser, obviamente, brincar, você pode achar o C, pode achar o A também. Da mesma forma, da maneira bem simples, o A você já achou no caso, né? Você pode achar o C, que é o único que faltou, né? Que é a distância da escola até o hospital. Da maneira bem simples, apenas substituindo, usando Pitágoras, usando qualquer outra relação que está nesse formulário, que você vai chegar sempre no mesmo resultado. Agora, gente, é o momento do print. Você pode printar essa tela aqui que eu deixei aqui pronta para vocês, para quando vocês estiverem fazendo o exercício de vocês sempre ter esse triângulo e o formulário em mente, e também os conceitos principais que a gente usou aqui, que foi a semelhança de triângulos, que a gente usou para achar todas essas formas, e a classificação dos ângulos, que a gente usou para montar os nossos triângulozinhos, que é a congruência. Esses são os dois assuntos principais que a gente tem que saber, como preconceito para a aula de hoje. Se você não sabe, tem aula aqui no canal, tem várias aulas no YouTube também, se você não achar. Tem vários exercícios, você também pode perguntar aqui nos comentários. Pode perguntar para o seu professor, pode perguntar para mim, inclusive, que a gente vai ajudar vocês nesses assuntos, ok? Você printa essa tela aqui, para quando você estiver fazendo seus exercícios, você não esquecer de nada e ter tudo prontinho, tá bom? Esse aqui foi o resumo da aula de hoje, foi isso que a gente aprendeu. A gente conseguiu montar os nossos 3 triângulos, e a partir desses 3 triângulos, usando a semelhança de triângulos, a gente achou nossas 8 fórmulas. Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aprendido os conceitos. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai responder assim que possível. Pode perguntar para o seu professor, pode dar uma olhada aqui no canal, que tem exercícios de vários assuntos, exercícios, conteúdos, tudo que vocês quiserem vai ter aqui sobre matemática, e eu espero que vocês gostem bastante, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês e tenham um bom final de dia ou um bom final de noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Obrigada!